preparei uma fala breve diante do que a Solange havia me solicitado, né? Então, trazer essa discussão do projeto político-pedagógico das escolas, né? Então, como que essa minha experiência na educação infantil, mas na educação, pensando aí a importância do projeto, então, esse processo de constituição. Então, e eu quero também só reforçar que essa é uma experiência diante de, provavelmente, muitas experiências que vocês aí já tenham, tá? Então, não tem receita, não é uma receita, mas é um modo de pensar a própria ideia de gestão democrática. Então, começa por aí. Então, qual é a nossa concepção de gestão? Qual é a nossa concepção de democracia? Então, a partir desses dois conceitos, né, que são importantes para se pensar esse local que todas, e eu também ocupo, vai ficando, vai deixando claro a própria ação desse projeto, que não é um projeto feito pelo diretor ou pela diretora, ou pela coordenadora, pelo coordenador, ou alguém da coordenação da escola. E aí tem diferentes nomenclaturas. Mas é algo que nasce de ações coletivas neste espaço da escola. Então, eu organizei um slide com seis imagens que trazem isso. Não tem muita coisa escrita, tem algumas frases, depois eu posso até compartilhar com a Solange para vocês terem esse material, né? Tem algumas capas daquilo que do produto, da proposta, que existe toda uma ideia de formato, né? E eu também organizei aqui de forma também para a gente transitar por ele. Até encaminhei para a Solange, caso eu tenha algum problema, o projeto político-pedagógico de 2022. Porque o projeto pedagógico da escola de 2024, eu posso até contar para vocês como está esse processo agora, porque a cada 2 anos, a equipe docente, a comunidade da escola, a gente faz algumas revisões de algumas questões pontuais dentro da proposta político-pedagógica. Tá? Então, falar da importância do projeto político-pedagógico enquanto o coração da escola, que vai então, e aí eu volto a repetir, deixar muito claro qual é a ideia de gestão e qual é a ideia de democracia. O segundo ponto que eu quero conversar com vocês, também brevemente, é esse mapeamento da escola, o que significa criar e produzir esse mapeamento desse espaço da escola. Um terceiro ponto, que eu chamo também primordial, é a questão das relações e a gestão democrática, então, o que isso tem a ver. E, por último, falar das cartografias de sensações, né? Então, que cartografia é essa que é produzida nas relações e nos afetos, né? Tá? Então, pensei em conversar com vocês um pouco sobre esses 3 pontos, que vão permear sempre por 3 elementos centrais do projeto político-pedagógico, que é o tripé que sustenta todo o nosso trabalho, que é famílias, os bebês e as crianças, pensando na educação infantil, né? Ou nas crianças, e nos profissionais que trabalham na escola. Então, os profissionais docentes e não docentes, tá? Sempre permeado aí pelas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que eu pego
os princípios fundamentais, que são os princípios éticos, estéticos e políticos, tá? Então, a minha fala vai transitar por esse lugar, tá bom? Eu vou tentar aqui abrir esse breve slide para a gente poder, então, conversar. Só um minutinho. Eu acredito que vai dar certo. Era um minuto que eu acho que eu vou ter que abri-lo de novo. E outra coisa importante, aí eu não sei como que a gente consegue organizar isso, vocês podem fazer intervenções ao longo no decorrer da minha fala, nesse processo mesmo de produzir diálogos. E eu volto a repetir, não é receita, mas são caminhos possíveis para a gente poder dar visibilidade a um documento que é o coração da escola. Olha só. Agora sim. Vocês vão me dizer se dá para ver, visualizar aí. Vou colocar em formato de apresentação. Bom, eu dei um título, né? Então, direito de bebês e das crianças pequenas, o prazer de uma educação infantil política, mas pensem que o projeto político-pedagógico ele tem que garantir esses direitos para todas as crianças. Tá? Aqui está um pouquinho das capas deste movimento de construção do projeto. Né? Então, eu trago as capas, porque as capas são sempre um estudo e uma brincadeira muito importante para pensarmos as nossas ações. Né? E, na verdade, como que isso vai se resumir, porque as capas, as imagens, o título, ele demarca muito esse local do nosso trabalho, né? Então, a gente tem, dentro do projeto político-pedagógico, uma proposta pedagógica anual e com isso vai apontando para a gente aí os caminhos que a escola também escolhe enquanto papel político para pensar esse trabalho, né? Como que a gente insere toda a demanda. Só reforçando esse trabalho de pensar a estrutura do projeto político-pedagógico, depois eu vou falar sobre isso com vocês. Vou passando aqui para frente. Pode falar. Eu não estou te entendendo. Se você colocar a sua apresentação, não saiu. Espera um minutinho. Fale de novo. Não, a gente estava vendo a sua apresentação pequenininha. Não estava em modo de apresentação. E aí vocês não estavam vendo? Estava bem pequeno. Agora a gente não está vendo. Tá. Vamos ver se eu consigo. Se não, eu mando para você, Solange. E aí você encaminha para o pessoal. Ou melhor, aí você passa aí agora. Não, é só colocar de novo. Daquele jeito a gente estava vendo desde pequeno. Então, eu vou tentar de novo aqui. Ok? Agora eu vou colocar em modo de apresentação. Deveria aumentar aqui. Aí vocês me sinalizam.
E aí, ficou bom? Sim? Dá para ver. Ok? Bom, dando continuidade, quando eu digo que tem essa única frase que eu trago para vocês, que é uma primeira ideia de concepção de infância, de criança e de educação, né? Então, ao pensar nos olhares que se cruzam nos espaços e tempos da educação infantil, entre os bebês e as crianças pequenas e as adultas e os adultos, nos deparamos com uma movimentação, um tráfego criativo, novas rotas, itinerários ou não, que são constituídos através dessas relações entre as de criação, da invenção, da problematização das relações hierárquicas que excluem, que normatizam e domesticam os corpos infantis. Então, perceba, já de cara, a gente deixa muito claro qual é a concepção de educação, de criança, de infância que iremos trabalhar. E o que a escola apresenta enquanto elemento para garantir um direito, né? Então, esse processo de exploração dos espaços, dos tempos, né? A questão de como essas ações do dia a dia estarão presentes dentro do projeto político-pedagógico. Né, dos encontros das crianças nesses espaços, nos encontros. Então, essa foto mais para baixo é da equipe da escola andando pelo próprio bairro, conhecendo as vielas por onde muitas das pessoas que trabalham não conhecem. Então, eu vou interromper um pouco aqui o compartilhamento para tentar enxergar um pouquinho vocês, que eu não consigo enxergar, mas para fazer uma provocação. Será que, de fato, a gente conhece a comunidade que trabalhamos? Será que, de fato, a gente circula por algumas ruas ou algumas vielas nos bairros onde a escola está inserida? Qual é a nossa relação, de fato, com a comunidade escolar? Qual é a relação, de fato, que temos com o bairro? Então, eu chamo a atenção para isso porque é um ponto central que movimenta todo mundo. Então, por que eu trouxe aquela imagem? Porque uma boa parte, eu diria para vocês, que 99% da minha equipe que eu trabalho, não conhecia a viela está bem próxima à escola. Não tinha entrado na viela, porque o carro não entra lá. Então, eu chego de carro e faço o mesmo movimento para entrar para a escola. Eu não entro em determinadas ruas. E algumas funcionárias que moram no bairro também não conheciam a viela. Então, quando a gente fez esse movimento de conhecer alguns pontos do bairro, o que tem muitas crianças matriculadas na unidade, na escola onde eu estou como diretor, algumas coisas começaram a ficar mais claras. Algumas ações, algumas atitudes, e a postura muda, porque eu olho de outra forma. Então, eu acho que um ponto crucial é a gente, não sei se a palavra é crucial, mas um ponto fundamental
é a gente conhecer de fato o local onde a gente trabalha. E a gente só conhece quando a gente, de fato, vai andar pelo espaço. E olhem, pessoal, Piracicaba faz tanto calor como São Sebastião. Eu diria que São Sebastião, Araguaba, essa região litorânea, tem um vento que Piracicaba não tem. Então era um dia muito quente e a gente circulando pelo bairro. E aí foi muito interessante que nesse dia as famílias saíam no portão e perguntavam: está tendo alguma manifestação? Alguma manifestação? Não, a gente está conhecendo o bairro. E olha, eu estou falando de uma escola que está dentro do bairro. E de profissionais que atendem essa comunidade, mas que não conheciam o próprio bairro. Né? Então, o quanto isso vai traçar caminhos para pensar o próprio projeto político-pedagógico. Vou voltar lá na apresentação, que também já está finalizando, como eu disse, são pouquíssimos slides. E aqui, né? Bom, as ações ali presentes, né, que chamam e convidam as famílias, né? E o quanto esses elementos vão marcar esse lugar da infância, tá? Então, isso para iniciar aqui com vocês a apresentação de um projeto político-pedagógico, né? Então, como que a Escola Municipal Antônio Boldrin e as escolas municipais de educação infantil no município de Piracicaba e as escolas de ensino fundamental também do município de Piracicaba vem estruturando o seu projeto político-pedagógico. Esse aqui foi o primeiro exemplar de uma proposta, isso em 2011. Vejam, eu entro para a gestão nessa escola que eu estou em 2009 e não tinha um projeto, tinha uma proposta pedagógica da escola. A gente vai levar praticamente quase 3 anos para que eu possa formar a equipe para pensar o que é gestão democrática. Isso em 2011, muitas escolas ainda pensavam que o projeto político-pedagógico era um bicho de 7 cabeças. Bom, mas de 2011 a 2024, as pesquisas sobre projeto político-pedagógico cresceram muito, a gente tem muitas pesquisas. Hoje já não é um bicho de 7 cabeças. Hoje a maioria das escolas tem o seu projeto político-pedagógico. Agora, de fato, esse projeto político-pedagógico, ele sustenta as práticas pedagógicas que ocorrem na escola, ele garante. Qual é a defesa da educação? Qual é a defesa da infância? Qual é o papel e o protagonismo das professoras, dos professores? Qual é o local da gestão? Então, eu vou mostrar para vocês como a gente estruturou o projeto político-pedagógico de 2022, e eu vou passar com ele muito breve, muito rápido. Ele está em PDF, só para mostrar para vocês como que configuramos esse projeto, tá certo? E aí eu trouxe, né? Ó, tem um outro aqui. Então vejam, só que isso é uma coisa que é uma coisa específica do Antônio Boldrin, da escola onde eu estou. A estética deste produto é pensado
por uma funcionária que trabalhou comigo, foi a minha primeira escritura. Então eu tive uma sorte, caí com uma pessoa que é artista. E aí eu fui provocando a minha escriturária, que manja que tem assim, os saberes assim, da questão de pensar no formato de livros. E ela foi me ajudando. Eu com as minhas dicas, com as minhas sugestões, e ela foi pensando. E a equipe toda participando. Então, esses formatos de tamanhos, como que vai ter, isso tem a ver também com uma profissional que foi entrando nesse grupo. Hoje eu já não trabalho mais com ela. Hoje essa escriturária foi contaminada pela pedagogia da escola Antônio Boldrin, foi fazer pedagogia, aí passou no concurso para trabalhar na educação infantil como professora, aí prestou concurso, foi para, hoje é OP, lá em Campinas, né? Então, ela trabalha nas questões pedagógicas de uma EMEI em Campinas e terminou o mestrado na Unicamp. Então, quer dizer, eu fico muito feliz com isso, né? O quanto, percebam, o quanto a nossa intervenção, enquanto gestoras e gestores, formam pessoas, né? Essa menina, que era uma designer, cuidava das questões administrativas, me ajudava nas questões administrativas da escola, e principalmente fazendo uma coisa que eu acho que muitas de vocês também gostam, que tem alguém que façam isso, que é atender telefone. Né? Porque a gente recebe muito telefone, então ter alguém para filtrar isso é fundamental. E aí essa menina que escondia ali um grande tesouro me ajudou muito nesse processo. Então, como que também a gente envolve todo mundo e a gente vai descobrindo os saberes, né? Porque o de 2024 ele ainda está em construção, né? Nesse exato momento, as famílias estão preenchendo o formulário online com algumas questões que têm a ver com a proposta pedagógica, né? Então, um questionário para a gente compreender algumas questões para trazer isso para o projeto político-pedagógico. Conseguem me enxergar? Sim? Legal. Então, tem uma coisa que eu sempre trago na proposta político-pedagógica, e que isso é um princípio nosso, que é a Carta dos Direitos das Crianças, a Arte e a Cultura. Tá? Então, depois aí eu posso encaminhar. A Solange tem, ela pode compartilhar com vocês. A proposta pedagógica da escola em 2022 foi a luta e a defesa das infâncias. Essa era a nossa proposta pedagógica dentro do projeto político-pedagógico da Escola Municipal Antônio Boldrin. E aqui, a equipe da escola de 2022, em torno de aproximadamente 50 funcionários e funcionárias, tá? O diretor, o supervisor, então, essa ficha catalográfica do projeto político-pedagógico. A importância do projeto de ter um croquis da escola. Então, isso é importante, a gente ter a planta baixa da escola onde vocês estão, até mesmo para a gente compreender o movimento que se tem a escola. Então, aqui eu tenho o croquis da escola, né? Então, não vou passar por ele, mas só mostrar aqui para vocês. O croquis de uma outra escola, por quê? A demanda é muito grande na educação infantil. Como aqui a gente tem uma escola de ensino fundamental do lado, eu ocupo 2 salas do ensino fundamental com crianças de 4 e 5 anos.
por causa da demanda mesmo, que eu não tenho mais espaço. E além disso, eu tenho uma sala vinculada que fica num bairro tirolês. E aí é uma outra história. Que também tenho que ir para lá, onde eu tenho mais 3 salas, e essa é a planta baixa também desse espaço. Tá? E aí vamos lá no sumário. Então, o que eu vou ter? Eu tenho a caracterização da unidade. Então, qual é a característica da unidade? O que a unidade tem? Né? A identificação dela, a estrutura física, um histórico sobre a escola. Né? Então, qual é o período de construção dela? Marcar isso. Né? A caracterização da equipe nesse momento. Aí tem os quadros mais administrativos, quadro de professoras, quadro de funcionários terceirizados, né? E por último, a gente fala um pouquinho da caracterização da comunidade do bairro. Então, esse ponto que vai caracterizar essa unidade tem muito a ver com aquela foto que eu mostrei para vocês, de ida para o bairro, de andar no bairro, de compreender o bairro, né? Então, quando eu vou escrever sobre isso, fica muito mais claro. Tá? Eles vão denominando como finalidades e objetivos. E aí a importância da gente ter a clareza, qual é a nossa concepção de educação. Uma boa parte dos municípios tem os seus currículos. Então, o currículo respalda a nossa concepção de educação. Agora, se o município não tem um currículo do município, as escolas, então, vão se demarcar, né, provavelmente aí a Secretaria Municipal de Educação, ela encaminha alguns princípios que são básicos para pensar essa concepção de educação que é do município, né, e que vai respaldar aí o nosso trabalho. Qual é a ideia de uma escola da infância, de pensar a escola da infância? Então, que concepção é essa que está presente? Né? Qual é a concepção de criança? A ideia também do protagonismo das professoras, dos professores. Uma ideia de concepção de avaliação, no caso aqui no Antônio Boldrin, a gente coloca como resultados incertos, porque a ideia do produto não é o mais importante, o importante é o processo. Né? E aí as referências que vão respaldando todo esse movimento. Ainda dentro dessa organização, tem aí o terceiro ponto, que é a organização pedagógica da escola. E no ano de 2022, a gente vem desde 2020 encaminhando uma carta às famílias e comunidade, uma carta da escola dizendo qual é o nosso trabalho. Né? Então, a gente inicia a organização pedagógica sinalizando o quê? O convite da participação na escola. E, por último, a apresentação da proposta pedagógica. Então, de forma geral, ela tem essa estrutura, né? Essa estrutura de organização, né? Um formato da Prefeitura de Piracicaba, tá? E que não necessariamente é atualizarem, a pensarem de outras formas, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês, de forma muito breve também, como que a gente vai estruturando isso, né? Vejam bem, né? Em pequenos textos, sinalizando esse formato de organização, trazendo a história, trazendo planilhas de número de crianças matriculadas neste momento,
né? As caracterizações, horários, isso é uma coisa mais administrativa, de fato. E aí tem uma coisa que eu chamo muita atenção, que é a escola, as funcionárias pensarem nas imagens que vão sendo inseridas na proposta e que revelam a forma de pensar a infância, a criança, as sutilezas desse cotidiano, e que isso é espalhado pelo projeto todo, né? As concepções, e olha, são imagens escolhidas pela equipe no processo de pensar essa estrutura, esse formato. E as imagens, elas não são meras ilustrações, elas também são texto. Então isso é muito difícil trazer toda essa organização. Olha aqui o protagonismo das professoras e o rodopio de um peão, hein? Dá para fazer aí muitas leituras. Pensar nos resultados incertos e ter aqui uma experiência com gelo e elementos da natureza. E assim vai com o trabalho, com as imagens, com os formatos de pensar a proposta político-pedagógica, a proposta pedagógica da escola, e que tem a ver com o político, né? Bom, eu vou interromper aqui o compartilhamento, porque são 115 páginas, né? Então é muita coisa, né? E nesse formato. Isso para dizer para vocês, né, que é um trabalho que a gente foi construindo ao longo do tempo. Eu assumi a gestão nessa escola em 2009, a gente está em 2024, não preciso nem fazer as contas, né? Quanto tempo já estou como diretor nessa escola, que eu escolhi enquanto sede. Daqui a pouquinho até me aposento, né? Se deixarem, né? Mas que é esse movimento, né? Então é um movimento político, estético e ético das relações que se juntam, que estão presentes, né? O envolvimento com a comunidade é um movimento que a todo momento temos que fazer o chamamento. A participação da comunidade na proposta político-pedagógica se dá de diferentes formas. Então, por exemplo, agora, né, a gente divide o nosso calendário em Piracicaba por bimestres. A gente está terminando o primeiro bimestre. E aí a gente vai ter a nossa primeira reunião com as famílias, bimestral. A primeira reunião é sempre uma reunião de apresentação, que acontece antes de iniciar as atividades com as crianças. Mas agora é o momento que as professoras vão apresentar a proposta pedagógica de 2024. E todo o trabalho que elas já estão realizando com as crianças. E sinalizar coisas que irão acontecer nesse percurso, né? Então, ou seja, é um movimento bastante... É um movimento que não é estático, ele está a todo momento ali transitando e produzindo novos caminhos. Então, são vários movimentos, né? São vários percursos.
né? É um desafio constante, mas é um desafio que, quando temos a clareza de qual é o local que ocupamos, então, o meu papel enquanto gestor, que é um papel também de formador, que tem claro para mim qual é a minha ação política no espaço da escola, que eu compreendo que eu estou numa escola pública, que a escola pública é laica, e que nesse espaço eu não vou proferir uma ideia de religião ou uma ideia de um determinado político ou partido. Não. A minha ação política é uma ação de respeito ao outro. Então, quando eu tenho essa clareza, qual é o papel, qual é o conceito de educação, de infância, de escola da infância, de avaliação, de gestão democrática, aí é um processo de produzir diálogos. Então, eu construo diálogos. Esse processo de construir diálogos é a gente encontrar nesse movimento as nossas contradições, né? Então, eu acho que é um pouquinho disso que eu queria provocá-las, né? E trazer aí como debate, para pensar, né, nesse desafio de ter um projeto político-pedagógico de fato com a cara da escola. Em que eu pego esse produto final e olho e digo, esse aqui é a nossa proposta. E eu tenho orgulho porque eu estou aqui dentro, eu faço parte. E eu vou dizer o seguinte para vocês, é bonito de ver. É bonito de ver quando a equipe pega e vai dizer assim, eu tenho orgulho disso aqui, ó. Isso aqui a gente construiu. Teve muito estudo, teve muita leitura. Eu tive que entender algumas coisas que achava que entendia. Tive que mudar algumas práticas. Tive que repensar. A gente está agora no processo de repensar algumas coisas, mas também de fortalecer outras. Então, o projeto político-pedagógico, ele vai dar cara para as escolas, e ele vai dizer muito sobre a escola, e a forma de pensar a educação. Então, práticas exclusivas, né? Práticas de exclusão, elas precisam ser abolidas, mas elas têm que estar ali presente. Qual é a nossa ação diante de uma ação de violência? Tem que estar claro isso, tem que estar presente. Tem que estar presente na proposta político-pedagógica as nossas ações que são emancipatórias, são de uma educação de fato que respeita as diferenças. Né? Tem que estar claro isso. Né? Só desta forma que a gente vai garantir o direito à educação. Tá bom? Eu acho que era um pouquinho disso, viu, Solange? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. A conexão parou um pouquinho, mas eu não quis te interromper. Então, eu não sei se é aqui ou se é ali, acho que uma parada assim, mas a gente não quis interromper, a gente conseguiu ouvir, né? Conseguiu entender, né? A sua mensagem, a sua troca de experiência, né? Você trazer a experiência da sua gestão, das suas formas, da sua equipe. Alguém quer fazer uma pergunta, gente? Uma consideração, né? A gente vai ter que se esconder lá na escola para poder falar, né? Ali, escondido. Começar assim, né?
Aí na hora de eu vou pegar ela, cara, já posso falar de guarda no seu arquivo. Não sei se vocês eu sou diretora sou praticamente há 14 anos na religião. E no início foi bastante desafiador trabalhar o PPP. Né? Aliás, eu vou falar para você que no início eu nem pensava no PPP, mas eu tive uma avaliação pela minha supervisora na época, dizendo que as minhas funcionárias não conheciam o PPP na escola. E eu comecei a refletir sobre isso, porque eu construía sozinha praticamente, eu era coordenadora e diretora, e foi onde veio a reflexão da construção. E não foi uma tarefa fácil, como não é até hoje. É muito difícil realizar parabéns, porque é uma construção lentíssima. Não cheguei a esse ponto dessa construção, né? Sem dicas básicas de imagem, de observação de professores, a avaliação de funcionários, isso é lentíssimo. A gente analisa a construção do PPP em equipe, junto com algumas famílias, não essa guarda, mas a gente está no caminho. Acredito que a gente tem, eu, como diretora, eu preciso aprender muito para poder fazer o melhor, principalmente nesse novo direcionamento que a gente, em São Sebastião, foi buscado, essa nova pedagogia mais fácil, para nós estudo de novo. Mas eu acredito que sem realmente um documento que fortaleça esse nosso trabalho dentro da educação, não há como a gente discutir com as famílias e de apresentar aquilo realmente os direitos e deveres enquanto funcionários, professores, e inclusive as próprias crianças. Eu gostaria só de parabenizar e dizer que gostaria de chamar o que é esse patamar igual ao seu. Parabéns. Eu não entendi o final dela. Como que é? Eu gostaria do quê? Eu disse que lhe dou os parabéns pelo lindíssimo trabalho da construção desse projeto político-pedagógico, porque eu também construo e não consigo fazer essa toada que você fez um trabalho lindíssimo, e eu espero chegar um dia nesse patamar. Olha, eu vou dizer o seguinte para você. Eu concordo plenamente com tudo que você disse, mas eu vou dizer que você deve ter um jeito. E esse seu jeito deve ser muito bom também. Só que vai ganhando mais força quando a gente vê que tem outras pessoas também fazendo maluquice. Então se permita fazer mais maluquice, não estou dizendo que você não já faz, mas eu acho que às vezes... Isso eu aprendi com os italianos e as italianas lá nas minhas visitas em Reggio, na região de Reggio, né? Em Lombardia, em que a gente faz um monte de coisa boa na escola, mas fica preso na escola. A gente tem que divulgar mais as coisas fantásticas que vocês realizam. Tenho certeza absoluta que todas fazem coisas mirabolantes, mas que às vezes estão ali presas na escola, ficam ali, porque a gente é sufocado no nosso dia a dia. Nosso dia a dia a gente é engolido por um monte de coisa, Então, assim, eu espero que esse jeito que eu venho fazendo inspire em vocês, né, no sentido de inspirar mesmo, de pensar coisas novas, de também bolar em coisas para divulgar esse trabalho, que é um trabalho intenso de gestão, que é um trabalho intenso para pensar diálogo, para pensar relações. E é complexo demais. É complexo. Eu digo que o maior problema que nós,
eu estou falando com gestoras, eu também sou gestora, que nós temos, não são as crianças, são sempre os adultos e adultas. E o espaço é para quem? Para as crianças. A gente só tem isso, olha que coisa absurda, né? Então vamos gastar essa energia toda nossa num outro lugar? Eu acho que esse é um movimento, né? Mas parabéns também, viu? Parabéns, porque isso é bem complexo. É bem complexo. É bem difícil. Oi. De novo, obrigada pela sua participação, pela sua contribuição aqui no nosso encontro, na organização. Tá bem? Bem? Eu queria só, eu sei, você já falou sobre isso, né? Que deu várias anos, né? De estudos consolidados, porque eu tenho uma história, né? A gente precisa lembrar que nós, enquanto gestores, não somos permanentes, não sei como é a sociedade, vocês provavelmente fazem um curso da gestão de escolas. Você tem na gestão? Você é um gestor concursado? Eu não entendi. Fala de novo. Na sua cidade, o cargo de gestor escolar é concursado? Ou a educação também é um cargo profissional? Bom, tem uma especificidade. Piracicaba não é concurso público aberto. Piracicaba é concurso interno. Não é como a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, por exemplo, ela tem um estatuto do magistério. Piracicaba não tem, está bem atrasada nisso. Está bem atrasada mesmo. E aí a gente tem um concurso interno, e esse concurso interno, ele tem prova, ele tem banca, mas quem pode concorrer? Somente profissionais que já estão na rede. Atualmente, nessa gestão atual que estamos, eles não estão fazendo mais concurso interno. Eles estão fazendo uma entrevista com pessoas que têm interesse a ser diretor e diretor. Na minha concepção, é um grande retrocesso. Mas ainda assim, só com profissionais que são da rede, que tem um tempo de serviço, tem toda ali mas hoje são entrevistas. Anteriormente, era um concurso interno, mas isso não está garantido em estatuto, porque se tivesse garantido em estatuto, a gente não passaria hoje por convite, né? Então, a gente tem esse movimento. Agora, eu não sei como vai ser, por exemplo, 2025. Então, a gente tem agora eleições municipais, mas hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente tem 60% da equipe de gestão, e não estou falando da educação infantil, estou falando da gestão de educação infantil e ensino fundamental, 60% de diretoras e diretores convidados. São 40% só concursados. As pessoas foram se aposentando, não teve concurso, e aí eles foram colocando, então, os convidados. Então, não sei como vai ser 2025, porque, independente da gestão que tiver, não está atrelado a uma questão de cargo de confiança, sabe? Porque existem municípios que têm essa tramitação, o que é horrível, né? Mas o novo já é uma estabilidade. Para quem teve que passar por esse concurso interno, já é uma estabilidade no lugar, no cargo, já é uma estabilidade. Como que é, perdão? Gera uma estabilidade, esse processo de acesso ao cargo do concurso interno. Sim. Prova, de entrevista, gera uma estabilidade. Ou seja, a pessoa queria sair, não é assim? Sim. Então, eu acho que essa diferença que existe dá uma certa condição de você ver o seu projeto político-pedagógico acontecer ao longo do tempo, se consolidar e ser materialmente constituído nessa comunicação que você apresentou. Isso. O projeto político-pedagógico que a gente vai agora mexer na estrutura, né, mexer e renovar, digamos assim, propor que eles façam essas notícias que você apresentou, no
escola, precisa ver a cara da escola, da comunidade da escola, das pessoas que circulam por esse espaço, contribuindo com a educação. E mais do que isso, é uma marca. As pessoas, os alunos vão deixar suas marcas ali também, historicamente construído, porque daqui a algum tempo, se outro gestor assumir aquela função, assumir aquela escola, esse outro gestor vai conhecer os caminhos pelos quais aquele lugar passou para chegar onde está, aquela sociedade passou para chegar onde está, naquela sociedade. Então, o que a gente vai dizer aqui, não sei se você pode falar nesse sentido, com a sua experiência, é que eles têm uma oportunidade de construir um documento que é super valioso, que de fato não seja uma introdução que vem sendo feita mecanicamente, só com uma estrutura definida, e a gente vai rolando informações, sendo ali comunidade, mas que de fato seja um produto orgânico, construído no processo, que identifica aquela comunidade, que é historicamente também é um documento histórico, e que ele vai permanecer na escola como uma marca, um registro desse momento que estamos vivendo. E qualquer gestor que ocupe aquele lugar saiba e possa dar continuidade, e saiba o que aconteceu, e entenda os processos, e compreenda quem são as pessoas que estão ali a serviço. Perfeito, não, eu compreendi agora. Uma coisa é esse formato que tem a ver com algumas concepções do gestor que está, mas isso que está aqui dentro, o que compõe a proposta, também tem do gestor, tem, mas tem algo comum em todas as escolas, que é o quê? A característica dessa escola, que independente da gestão, é a marca, independente da gestão, se é o Peterson, se é a Rosana, se é a Maria, é a concepção de educação, concepção de escola da infância, concepção de criança, concepção de avaliação, concepção de docência. Isso não é do diretor, da diretora. Isso é característica da escola. E aí é independente da gestão. É um documento, eu volto a repetir, é um documento que respalda a minha ação pedagógica nessa escola. E que diz que escola é essa. E isso está além da gestão. Né? Agora, existe uma composição disso tudo que tem a ver com o papel da gestora, do gestor. Isso é uma coisa, tá? Agora, estes princípios são princípios básicos que têm que estar presente na escola X e na escola Y, lá no norte e lá no sul. E tem que ter essa clareza. Por isso que eu falei, tem que ter a clareza de gestão democrática. E ele tem que ser compreensível. O documento tem que ser compreensível por todos os agentes, por todas as pessoas que circulam naquele espaço. O gestor é a equipe. Então, hoje eu... Desculpa, eu não te ouvi agora o final. A gente teve uma conexão interrompida, eu acho que você foi congelado também. Eu disse que, além de tudo isso, tem que ser um documento compreensível por todos os agentes, né, por todas as pessoas que são responsáveis pelo desenvolvimento desse projeto político pedagógico, né? Não apenas para quem fala produto, mas para todo mundo que a figura responsável pelo desenvolvimento da aplicação. Por isso, acho perfeito. eu democrático também nesse sentido. Né? Ele é democrático. Sim, e eu diria mais, a gente não pode criar vínculos de dependência. Não podemos. Então, o trabalho que é realizado nessa escola, que hoje eu estou como diretor, se amanhã eu não estiver, vai funcionar. Porque não é meu. Elas não dependem de mim.
Existe, sim, uma relação de afeto que se constrói com o outro. Então, existe uma cumplicidade, um vínculo de afeto que a gente cria com os funcionários. Então, eu cuido da equipe e a equipe cuida de mim. Então, muitos momentos elas dizem, ô Peterson, hoje você não está legal, né? Mas esse é o vínculo de cumplicidade. Isso é uma coisa. Agora, o projeto político-pedagógico não é de dependência de ninguém. É o trabalho da escola. Né? Então, no início, né? A gente deixa a marca ali para que esse projeto seja autônomo, digamos assim, que ele organize a escola quase como se fosse independente de qualquer pessoa. Né? Então é isso, queria agradecer de novo. Perfeito, é isso mesmo. Né? Deixa eu agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Convidar você para voltar aqui para fazer parte da lei de você conhecer. Obrigada, viu? É sempre um prazer. Muito obrigada, sempre na correria aí, cheio de coisa, mas a gente agradece muito, né? A generosidade e a disponibilidade. Parabéns, viu? Obrigado. Isso, espero ter colaborado de fato com vocês, tá certo? Um grande beijo e abraço a todas e todos.